Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos no quinto domingo da Quaresma, dia 21, próximo domingo já vai ser domingo de Ramos, nesse tempo da campanha da fraternidade, que nos põe fraternidade, diálogo, compromisso de amor, em que o lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido fez-se uma união, tirado de Efésios, capítulo 2, versículos de 14a, e o evangelho que nós temos hoje é tirado de João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo da Quaresma, nesse tempo da campanha da fraternidade, nesse tempo de pandemia, talvez as leituras de hoje nos remete a esse sentimento que muitas famílias e muitas pessoas estão sentindo. Essa angústia e essa dúvida e essa tristeza. Na segunda leitura deste domingo, nós temos em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que nos diz: Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Salvar da morte não significa não morrer, mas salvar da morte definitiva. Morrer, nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, chegará um momento que nós daremos o último suspiro. Isso não é uma teoria, isso é um fato, isso é uma realidade. Mas uma coisa é a gente morrer definitivamente, deixar de existir, e a outra coisa é a proposta que Jesus nos diz: há um lugar na casa do meu Deus, não perturbeis o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou lá, depois eu venho buscar vocês para a gente ficar juntos. Uma promessa que Jesus faz. Então nós temos aí esse Jesus hoje sofrendo, é um Jesus hoje que se angustia, que pede a Deus salvação, e Deus o salva na ressurreição. Por que salva na ressurreição? Porque salvar na cruz e mantê-lo vivo aqui, simplesmente na condição humana, significa que Jesus morreria novamente. Porque ninguém é eterno nessa condição humana. A gente pode se tornar eterno na memória de quem fica, mas nós temos um tempo limitado de presença aqui. Esse é o fato natural. Nós estamos mergulhados no tempo e no espaço, e dentro do tempo e do espaço, tudo tem um começo e tem um fim. Não existe nada no tempo e no espaço que sempre existiu e sempre existirá. Não existe. Dentro do tempo e espaço, nós temos uma data de começo, data do fim e o processo a respeito disso. Porém, Jesus nos coloca uma outra realidade que nós chamamos a realidade do reinar de Deus, a realidade do céu, a realidade do mundo de Deus que foge disso, aonde nós caímos na eternidade, em outra esfera que nós acreditamos
que é muito maior do que essa. Então, o que nós temos hoje? Esse Jesus. Jesus é procurado pelos gregos. Os gregos vão até Filipe. Filipe é nome grego também, por isso eles procuram Filipe. Filipe é nome grego. E aí Filipe vai falar para Jesus, mas Jesus nem dá a bola para os gregos. Jesus faz um discurso, e é praticamente um discurso de despedida. É um discurso de despedida. Nós estamos diante de um discurso de despedida de Jesus. E ele vai dando dicas importantes. Em verdade, vos digo, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Quer dizer, a glória de Jesus está no fato dele ser capaz de doar a sua vida para nos salvar, e Deus, em reconhecimento a isso, ressuscita o seu Filho. Esta é a glória. A glória é uma vida doada para nos salvar, e Deus Pai ressuscita o seu Filho e dá autorização ao Filho para que volte e vá ao encontro dos seus. Esse encontro do ressuscitado vai alterar a vida de muita gente. Nós temos uma turminha da Sexta-feira da Paixão e nós temos uma outra turminha do Domingo de Páscoa. São totalmente diferentes. São experiências humanas que mudou radicalmente a vida, a personalidade, a alma e a consciência dessas pessoas. Então está na hora de Jesus ser glorificado, viu? E ele começa e continua dizendo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, produz muitos frutos. Aí que é a beleza. Morrer não é deixar de existir. O grão de trigo precisa morrer para quê? Para liberar a vida que existe dentro dele. Ele tem que se livrar da casca, ele tem que apodrecer, ele tem que morrer para liberar a vida que existe dentro dele. O trigo, o grão de trigo já tem vida, a semente tem vida dentro dela. A semente tem vida dentro dela. Ela só precisa de um terreno com condições que façam com que ela morra ou que ela apodreça para liberar a vida que existe dentro dela. Para quê? Para produzir frutos. Para produzir frutos. Esse é um processo de vida interessante. Em alguns momentos a gente tem que morrer para muita coisa, para me dedicar a algo, para que depois eu consiga ter frutos. Um exemplo, alguém que quer formar em medicina. Se você quer se formar em medicina e ser um bom médico, você vai ter que renunciar a muitos finais de semana, você vai ter que renunciar a muita festinha, muito happy hour, muitas viagens, muito passeio, você vai ter que renunciar a um monte de coisa e vai ter que morrer para muita coisa para que você libere e se capacite, para que você libere a vida de um médico ou de uma médica dentro de você, para que você não seja só mais um, mas que você seja um dos melhores médicos, para que você não seja só mais um com título de medicina, mas que você seja um médico melhor a ponto de produzir muitos frutos. Então essa é a realidade da vida, de morrer para liberar a vida que existe dentro de nós. Jesus morre para liberar o ressuscitado que existe dentro dele, a vida eterna e plena, para ir ao encontro dos seus e produzir muitos frutos. Essa é a lógica do discurso de Jesus que nós estamos acabando de ouvir. Depois a questão da vida, né? Quem se apega à sua vida vai perder, mas quem dá pouco... Não quer dizer uma vida descuidada, não quer dizer uma vida descuidada ou irresponsável ou uma vida sem importância, nada disso. Mas é colocar a minha vida a serviço do outro. Não é uma vida em que eu penso só em mim. Até porque a grande questão nossa de viver é sempre aquela frase de Jesus: que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a própria vida? Ou se você se destruir, ou se você se acabar? Que adianta você ter o mundo e você acabar com a própria vida? Por isso nós temos aí esse Jesus. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouco conta da sua vida no mundo, conserva ela para onde? Vai conservar para a vida eterna. Vai conservar para a vida eterna. A proposta é sempre vida, mas não é só uma vida aqui não. A proposta é uma vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Voltamos à figura do Pai. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Servir a Jesus significa aprender com Jesus a se tornar capacitado para poder fazer o bem na lógica do amor. Mas aí logo em seguida vem uma coisa no Evangelho dura. Jesus faz esse discurso
mas depois Jesus faz algo que muitas vezes nos acompanha. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. É essa angústia que nos acompanha sempre. Vivemos um tempo de angústia por causa de instabilidades do mundo da política, instabilidade econômica, instabilidade religiosa, instabilidade jurídica. Vivemos nesse mundo de instabilidade familiar, porque nós não estamos dando conta de sentar com a família para conversar, de instabilidade das nossas comunidades, não estamos conseguindo estabelecer diálogo entre nós. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus se manifestando: me sinto angustiado. Mas diante da angústia, o que eu vou dizer? Pai, me tira daqui? Não, mas foi para isso que eu vim. Diante de uma angústia, de uma crise familiar, o que eu vou dizer? Pai, me tira daqui? Não, mas eu casei para ter uma família. Diante de uma angústia dentro da igreja, de uma comunidade, o que eu vou dizer? Pai, me tira daqui? Mas foi para isso que eu fui batizado, para viver na igreja, para conviver com os outros, para estar em comunidade, para celebrar a Eucaristia. O que eu vou dizer? Jesus busca essa consciência. Mas essa consciência de que é para isso que eu vim, então, Pai, glorifica o teu nome, quer dizer, me coloca à disposição dele. Essa angústia que Jesus sente também está ligada à sua consciência. Mas a consciência do dever e a consciência da missão e a consciência daquilo que deve ser cumprido não tira de Jesus este sentimento. Agora sinto-me angustiado. E ele termina: Pai, glorifica o teu nome. Então Deus se manifesta. Deus se manifesta. Por que nós temos Jesus fazendo um discurso de despedida, apresentando o seu sentimento, que às vezes é o sentimento de todos nós, essa angústia de sem saber o que fazer, como agir em momento de crise, em momento difícil. Aí Deus interfere dizendo: eu o glorifiquei e glorificarei de novo. Deus já tinha glorificado Jesus no batismo, na transfiguração, através dos sinais. E agora Deus diz: te glorifiquei e vou te glorificar de novo. Vai como? Na ressurreição. Vai como? Na plenitude da vida. Então, diante dessa experiência, dessa manifestação, a reação da multidão. E a multidão começa. Vimos ontem que a multidão está meio perdida a respeito de Jesus, que a multidão está sem saber quem é Jesus, mas ele parece um Messias, um profeta, mas ele veio da Galileia. Da Galileia não veio nada que presta, né? Eu vi de uma grande cidade chamada Piracanjuba. Se você não conhece Piracanjuba, mas você já tomou leite de lá, já comeu manteiga de lá. Então agora aparece a multidão, e a multidão escuta. Para alguns é um trovão, para outros é um anjo falando. Quer dizer, há uma confusão. Essa voz que ouvistes foi por causa de mim. Não foi por causa de mim, foi por causa de vós. Jesus sempre no Evangelho de João diz: isso que está acontecendo é para que vocês creiam. Essa voz não é por causa de mim, é por causa de vocês, para que vocês creiam. Deus se manifesta, se apresenta, não é para nós, é para que a gente creia. Então a minha prece hoje é que nós possamos também ser glorificados por Deus, que nos momentos de angústia, nos momentos em que a gente derrama lágrima, nesses momentos de confusão, a gente possa tomar consciência e dizer como Jesus: foi para isso que eu vim, foi para isso que eu estou aqui. Então peçamos a Deus que ilumine, abençoe. Santo Agostinho tinha uma frase que dizia o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fomos feitos para Deus, e o nosso coração não se acalma, enquanto a gente não descansa em Deus. Por isso a bela frase de Santo Agostinho: fizeste-nos, Senhor, para ti, fomos feitos para Deus, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Há uma inquietude no mundo atual, enquanto a gente não descansa em Deus. Que Deus abençoe e descanse um pouco o nosso coração e nos alivie um pouco da tristeza e das súplicas com lágrimas ou das angústias, mas sempre com a consciência: foi para isso que eu vim. Um abraço, tchau.
Até mais.